Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio para mais um testemunho. E hoje nós temos uma pessoa muito especial que vai falar sobre a vida dela, sobre a experiência dela no Adventismo e como está a vida dela hoje, também após essa experiência no Adventismo. Para você que está assistindo pela primeira vez, esse é um quadro de testemunhos que é muito importante para todos vocês que estão passando por esse processo tanto de transição, de repensar talvez a sua jornada dentro do Adventismo, e também para você que faz parte do Adventismo e não tem planos nenhum de sair, mas que gostaria de ouvir também a opinião do outro lado, o que acontece na vida pós-Adventismo. Então, esse quadro tem esse objetivo: testemunhos de pessoas, são vidas, são histórias reais, são experiências reais de pessoas que fizeram esse processo de mudança e iniciaram uma nova jornada com Cristo, mas não no Adventismo. E é um prazer imenso receber a Manuela aqui, a Manuela que participa de várias frentes, várias iniciativas com relação a ministérios que ajudam pessoas nesse processo, e vai ser uma conversa muito legal. Portanto, se você tem interesse nesse assunto, e se você quer ouvir o testemunho de mais uma pessoa, fique com a gente agora nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, é só clicar em se inscrever e também apertar o like, compartilhar com alguém que talvez tenha esse mesmo desejo de ouvir, de saber mais a respeito da vida de quem já passou pelo Adventismo e hoje vive com Cristo numa outra jornada. Beleza? Então vamos chamar aqui a Manuela e eu espero que a nossa conversa seja muito boa, será com certeza, com a bênção de Deus. Vamos lá? Fala, Manuela, beleza? Tudo jóia, e você, Rodrigo? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Legal, legal. Manuela, fala um pouquinho a respeito de você, onde você está, qual região do Brasil que você está, como você tem vivido ultimamente, se você tem alguma carreira. Fala um pouco para a gente a respeito de você e dá um oi para todo mundo aqui que está te assistindo. Boa noite, né? Boa noite, bom dia, enfim, oi para todo Boa tarde. mundo. Boa tarde. Eu hoje moro em Brasília, já faz quase 13 anos que eu vim para cá a trabalho, mas eu sou mineira de Belo Horizonte, nascida e criada, eu e a minha família. Legal. E vim para cá por questões profissionais, né? Eu sou contadora e atualmente sou servidora pública, né? Desde que eu passei no concurso. Eu vim aqui para Brasília e, eventualmente, meu marido acabou vindo também. Os planos eram voltar para BH, mas acabou que a gente gostou muito aqui do Centro-Oeste e da nossa capital e acabamos ficando por aqui mesmo. Legal, legal. Muito bom. Então, Brasil, Brasília, etc. Uma das coisas que muitas pessoas perguntam a respeito de pessoas que passaram pelo Adventismo e agora vivem uma nova jornada. Primeiro, começar com a sua história lá no Adventismo. Como é que tudo começou? Você se converteu ao Adventismo? Você nasceu na igreja? Qual que foi a sua história no começo? Como que você foi concebida, na verdade, dentro do universo adventista? Sim. Eu sou adventista de berço, né, que é o termo que a gente usa para quem nasce na igreja. Já sou de pelo menos quarta geração, porque a minha bisavó veio da Alemanha no começo de 1900, 1930, por aí. E ela já veio adventista. E criou as filhas no adventismo, né? A minha avó e a irmã dela, que vieram juntas da Alemanha. Uhum. E assim foi. A família do lado da... Nossa família não é muito grande, do lado da minha mãe, mas todo mundo seguiu dentro da igreja, né? E meu pai, por exemplo, não é adventista, ele é católico, assim, né? Aquele católico meio de IBGE. Mas ele eventualmente ia com a gente à igreja e tudo, nunca foi, assim, antipático à igreja nem nada. Uhum. Mas toda a minha família, minhas primas, né, as minhas tias, todo mundo na igreja. E foi assim, eu fui criada a pensar como que eu vou estruturar. Uhum. Mas no segundo grau eu fui para o colégio interno, estudei Legal. no IAP, em Maringá. Eu Uhum. estudei. Antes eu tive uma breve passada pelo Colégio de Lavras, que é no interior de Minas. E fiquei pouco tempo lá, 2 meses, e acabou que um primo meu tinha ido para o IAP,
e gostou muito de lá, e eu não estava gostando tanto de Lavras, e aí a gente se falou e tudo, ele, não, vem para cá, que é muito melhor, você vai gostar. Aí eu acabei indo, e realmente gostei muito, e fiquei os 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, lá no IAP como interna. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que todo mundo que passou por colégio, lógico, a gente sabe, né? Segundo grau é aquela coisa, né? É uma época, às vezes, constrangedora da vida. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E quando eu saí do colégio, voltei para casa, comecei faculdade em Universidade Federal, estudava à noite e fazia ciências contábeis na FMG. E continuei na igreja, nunca fui em uma aula na sexta-feira à noite. Eu sempre conversava, né, com os professores no começo do semestre, explicava da minha religião e tudo. Falava que eu não frequentava, né, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. A maioria aceitou bem. Eu fazia as provas antes, fazia trabalhos, pegava as anotações com os colegas e tal. Teve um professor que não aceitou e aí acabou que ele me reprovou por falta algumas vezes. E finalmente a matéria dele saiu de sexta e eu consegui fazer. E me formei sem maiores, né? Tirando esse contratempo, sem maiores percalços. E comecei a trabalhar na minha vida profissional. Eu sempre também comunicava, né, as pessoas que eu era adventista, então que tinha a questão da restrição do sábado, da sexta-feira, do pôr do sol e tudo. Trabalhei até em empresas, assim, com bastante demanda, assim, de hora extra, de final de semana, e eu ia sempre aos domingos, e nunca realmente trabalhei no sábado. Também quando fiz intercâmbio nos Estados Unidos 2 vezes, e aí era intercâmbio de trabalho, a gente ia e também para trabalhar, enfim, trabalhei de garçonete, trabalhei em hotel e tudo. E eu sempre falava, olha, sexta-feira à noite, sábado não trabalho, e sempre foi assim. Era realmente uma convicção na minha vida, né? Era tudo que eu conhecia em termos de religião e de fé, e eu sempre tive fé mesmo, sempre acreditei. É claro que longe da perfeição, né? A gente não é perfeito, mas essa questão do sábado, principalmente, foi uma coisa que sempre foi muito forte para mim. Eu sempre procurei observar da melhor maneira possível o sábado. E, inclusive, a minha opção por concurso público teve a ver com isso também, porque eu queria um tipo de emprego, uma vida profissional em que isso não fosse ser um problema. Então, eu não tivesse que ser chamada para trabalhar no sábado, ou que se eventualmente eu pudesse me negar sem maiores problemas, né? E foi um ponto que pesou também, né, para a minha decisão profissional. E me mudei para Brasília em 2010, já casada, casei em 2010, me mudei para Brasília. Meu marido também recebeu o estudo bíblico, ele não era adventista, era católico, recebeu o estudo bíblico, se batizou na igreja. Não vou dizer que ele era 100% convicto, mas, assim, ele é uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, e a gente sempre fez parte da nossa vontade, que a nossa família fosse uma família cristã, que quando a gente tivesse filhos, esses filhos fossem criados dentro da igreja. Então, assim, ele via com bons olhos, né? Nunca também teve nenhum problema em relação a isso. Ia comigo à igreja às vezes não ia, mas eu sempre me mantive lá. Quando eu vim para Brasília, eu tive um período meio afastada, porque eu vim para cá, estava longe da minha família, sozinha, e entre 2014 e 2018, eu me afastei um pouco, não frequentava tanto, ia de vez em quando. Quando eu vim, eu comecei a frequentar a Central aqui de Brasília. E é uma igreja muito grande, com muita gente, então, assim, até você conhecer as pessoas, era diferente da igreja que eu vim, né, em Belo Horizonte, que era menorzinha. Você está com sua família, né? Você conhece as pessoas. E, querendo ou não, a parte social tem um peso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Igreja. Então, eu me senti meio abandonada, não por conta de ninguém, por minha conta mesmo, de falar... Enfim, e algumas questões também, às vezes eu me sentia... E aí eu já começo a falar um pouco dos meus sentimentos em relação à igreja, né? E antes de eu falar isso, eu só quero dizer que, assim, tudo que eu for falar aqui diz respeito à minha experiência. Sim. Porque eu sei que, assim, o espectro adventista é muito grande. Então, cada igreja que você vai,
você percebe que tem as suas particularidades. Sim. Então, as experiências das pessoas nas igrejas, inclusive com as doutrinas, elas são muito pessoais. Sim. E eu creio que elas variam muito de um lugar para o outro. Por exemplo, só fazendo uma digressão aqui. Não, sim, pode seguir em frente. Eu cresci numa igreja em Belo Horizonte com um viés mais liberal. Certo. No sentido de que mais coisas eram aceitáveis em termos de roupa, de maquiagem, de louvor até que não, louvor o pessoal era conservador. Mas assim, era uma igreja um pouco mais aberta, digamos assim. E em determinado momento da nossa vida, a gente se mudou para uma outra igreja menor e bem mais conservadora. Sim. Então, assim, apesar das duas serem adventistas na mesma cidade praticamente, você percebia diferenças claras, assim, do que era aceitável numa e não era em outra. Por exemplo, a minha mudança de colégio mesmo que eu comentei. Lá em Lavras, você não podia usar absolutamente nada de maquiagem. Um batom, nada. Roupa era muito rigoroso. Mulher não podia usar calça, só saia. Saia um palmo abaixo do joelho. Nada marcando nada. Então, assim, muito, muito rigoroso. E era observado. Você não podia sair do dormitório feminino se você não tivesse vestida de acordo com as regras. Lá no IAP já era diferente. A gente podia usar calça, um pouco de maquiagem. Então, assim, a gente vê que dentro, né, é a mesma igreja, as mesmas doutrinas, mas existem diferenças, assim, E é por isso que eu falo para as pessoas assistirem um dos vídeos que tem no canal dos 4 tipos de adventistas, que é um vídeo que explica de uma forma assim simples, pequena, usando um pequeno exemplo, mas mostrando como o adventismo ele flutua em diferentes áreas, dependendo da região, do tamanho da igreja, do pastor que está liderando a igreja, porque muitas vezes você tem uma igreja que tem um pastor que é conservador, a igreja vai lá e bum, vira todo mundo vira um tradicional conservador. Aí vem um pastor liberal, às vezes é um pastor mais famoso, a igreja já, opa, esse pastor tem um pouco mais uma visão diferente. Então o que você está falando é realmente verdade. De uma cidade para outra, você pode viver um adventismo completamente diferente em vários aspectos. Sim, muda muito. Eu fui batizada, acabou que eu nem comentei essa parte. Eu batizei aos 12 anos nessa igreja que eu comentei que era um pouco mais liberal e tal. Meu estudo bíblico foi lá, e apesar desse viés mais liberal, tudo que eu fui ensinada ali, e eu me lembro bem, assim, eu fui ensinada dentro da vertente mais tradicional do adventismo. Certo. Então, a gente foi ensinado sobre juízo investigativo, foi ensinado sobre santuário, foi ensinado sobre Ellen White, assim, tudo isso fez parte do meu estudo bíblico pré-batismo. Então, lógico, quando você batiza com 12 anos, você não, né? Você escutou muita coisa, mas ainda não tem uma mente madura, né? A gente era criança, mas eu me lembro de ter tido contato com essas doutrinas, de ter sido ensinada, me lembro dos meus votos, que a gente, né, lá, hoje em dia às vezes varia, né? Eles não leem todos, mas os votos batismais que estão lá atrás do cartãozinho, né? Do cartão, né? Que inclui se abster de joia, abster de café, crer no espírito de profecia. Tudo isso foi, né? Foi colocado. E só te cortando um segundo, para muitas pessoas que não sabem, esse cartão, antigamente, muito tempo atrás, ele era lido ipsis literis, era lido de ponta a ponta. Hoje em dia, meu foi lido ponto. O do seu foi assim. Foi. Antigamente era assim. Hoje, o que o pastor faz? Ele pega o cartão, ele precisa fazer tipo uma mini mensagem, um mini sermão, que engloba por cima todos aqueles temas sem ir muito no ponto, sem ir muito no detalhe. Mas pode seguir, desculpa te cortar. Não, imagina. E aí, chegando aqui em Brasília, o que acontece? Algumas pessoas que frequentavam lá a central até eram conhecidas minhas do colégio interno, e não muitas, mas algumas. E eu fui bem acolhida. A questão é que eu me sentia muito imperfeita. Eu tinha, assim, um senso de inadequação muito grande. No sentido de que eu não era aquela adventista modelo que eu via, ou que pelo menos parecia que os outros eram. Então, eu me cobrava muito. E aí, naquilo de me cobrar e de ir à igreja, e aí, às vezes, eu ouvia um sermão, eu me sentia, assim, totalmente fora daquilo que estava sendo colocado ali, e isso fez com que eu me afastasse. Sim. Não estou dizendo se é justificável ou não, mas foi como eu me senti, como eu reagi. E eu me lembro claramente de um sermão, de um sábado,
que o pastor pregou sobre planos de Deus para a vida das pessoas. E o sermão dele foi mais ou menos assim, ele disse que Deus tem um plano para a sua vida, Sim. mas que se você não obedece a ele e não segue aquilo ali que ele planejou para você, você vai sofrer as consequências daquilo. Você pode, claro, né, pedir perdão, se arrepender, Deus te perdoa, te resgata, mas o plano dele para sua vida vai ser sempre o plano B. Nunca mais vai ser aquele plano A que ele tinha para sua vida antes que você tivesse desviado. E como eu já tinha me desviado muitas vezes em muitas coisas, aquilo ali meio que acabou comigo, entendeu? Porque eu pensei assim, caramba, então agora a minha vida Já era. Lá, deve ser um plano quase Z, né, de Deus. Tipo, o que Deus pode fazer na minha vida nessa altura do campeonato? Isso me marcou. E eu acabei falando, quer saber? Deixa eu ficar um pouco aqui na minha. E parei. Mas assim, mesmo quando eu não estava naquela frequência, na igreja e tudo, eu sempre acreditei. Eu sempre, assim, na minha cabeça, não, a igreja adventista é a igreja verdadeira, é a igreja certa. Lá estão as doutrinas bíblicas, lá está a verdade completa, sem nenhum tipo de falha doutrinária. Uhum. E é lá que eu tenho que ir. Então, se eu quiser ter uma vida espiritual, se eu quiser, né, estar em comunhão com Deus, ou, enfim, praticar a minha religião, ou uma religião, enfim, é lá que eu tenho que estar. Sim. E aí, lá por volta de 2018 e pouco, eu falei, eu preciso voltar, eu preciso resolver essa questão, porque eu me sentia muito mal. Eu sempre me sentia assim, é aquilo, deixa pra lá. Você fecha, você meio que isola aquilo na sua mente, mas estava sempre em mim aquela preocupação que a minha vida espiritual não estava em comunhão com Deus, não estava legal. Uhum. E aí, no final de 2018, começo de 2019, eu comecei a ir realmente à igreja. Eu mudei de igreja aqui em Brasília. Eu falei, vou procurar uma igreja menor, onde eu possa ter mais familiaridade com as pessoas, né? Onde eu possa realmente estar mais perto, né? Pedi minha carta de transferência, que estava na central, fui para lá. Fui muito bem recebida. Só que foi pouco tempo, porque teve a pandemia. Começo de 20, né? Sim. Então, quando eu estava começando, assim, a me entrosar mais, a conhecer as pessoas, teve a pandemia. Quando a pandemia meio que, né, acabou e a gente realmente começou a voltar mais para a igreja, mesmo de máscara e tudo, aí eu voltei com tudo mesmo. Voltei com tudo, me inscrevi numa das classes. Falei, não, agora a minha vida vai, né, vou voltar às minhas origens, ao que eu realmente creio que é verdade, e é isso aí. Vou, né, frequentar direitinho e tal. Aí, nisso, me tornei professora da escola sabatina, fui convidada. No outro ano, eu assumi o Ministério de Recepção como associada, mas, né, fui chamada, aceitei prontamente. Eu queria, realmente. Eu estava muito, assim, eu ansiava muito por estar na igreja, por fazer parte, né, da comunidade cristã, enfim, eu queria. Porque para minha família, aquilo, né, para mim, para o meu esposo, que nem sempre ia, mas quando ele ia, eventualmente quando a gente tivesse filhos, isso se tornou uma prioridade na minha vida. E, paralelamente, eu comecei a me interessar muito por assuntos teológicos. Sempre gostei muito de ler, de estudar, de pesquisar. E essa sede por conhecer mais coisas, ela foi vindo. E eu comecei a ler algumas coisas fora da igreja adventista. Assim, autores como C.S. Lewis, eu li Cristianismo Puro e Simples, que eu nunca tinha lido. Sim. Li um livro de um outro pastor que é muito bom também, chama Em Busca de Propósito, acho que é Rick Warren, que ele chama. Rick Warren, muito bom também. E fui lendo, li Santo Agostinho, eu comecei a ler, mas toda vez que eu lia, todo livro que eu lia, eu sempre tinha muito firme dentro de mim o que era verdade ou não. Então, eu pegava os livros com filtro, passava pelo meu filtro adventista, e pelo que eu acreditava que era verdade ou não. Então, assim, eu lembro que eu li um livro muito bonito de um pastor protestante, que ele pregava na época da União Soviética, no leste europeu e tal, na Tchecoslováquia, se não me engano, mais especificamente. E esse livro é muito bonito, ele conta a história dele, como que a igreja era perseguida, e que ele foi preso, ele passou por, assim, situações
terríveis, debaixo do regime comunista e tudo. Depois ele foi liberto, foi para os Estados Unidos, e lá ele conta, né, a história dele. Mas ele conta várias experiências de conversão, porque chegava nas pessoas na rua e falava de Jesus para as pessoas. E, às vezes, um russo que nunca tinha ouvido falar, esse livro é mais ou menos dos anos 60, então já tinha uma geração na Rússia que nunca tinha ouvido nem falar de Jesus, nem porque era proibido, né? Então ele chegava nas pessoas mais jovens e falava, Jesus. E a pessoa assim, hein? E aí ele pregava e tal, aquela coisa linda. E eu li aquilo e falava, não, muito legal, mas e o sábado? Na minha cabeça, a verdade não estava completa. Sim. Então, assim, enquanto as pessoas não soubessem de tudo, né, da igreja adventista, do sábado, né, não vou nem dizer do espírito de profecia, não, mas o sábado, para mim, era o mais forte. Eu tinha muito, essa crença era muito, muito certa na minha cabeça, que um dia o povo fiel, remanescente de Deus, espalhado por todas as igrejas ao redor do mundo, receberia, assim que eles recebessem a mensagem do sábado, eles iriam se converter e iriam aceitar. Então eu ficava naquele conflito. Eu, não, legal e tal, com certeza Deus vai abençoá-los de acordo com o conhecimento que eles receberam, que é outra máxima da igreja, né? Que as pessoas vão ser julgadas de acordo com a luz que elas receberam. Então, se a pessoa ali teve acesso a determinada doutrina ou o que for, ok. Mas se ela ouvir sobre o sábado e se recusar, aí, né? Aí ela vai ter que arcar com as consequências dessa decisão dela. E assim foi. Eu fui lendo, fui vendo as coisas. Fui ler a Bíblia pela primeira vez, a Bíblia completa. Nunca tinha lido a Bíblia de capa a capa. E assim, livros, né? Escola sabatina e tal, mas nunca tinha lido a Bíblia. E aí, em 2022 mesmo, foi ano passado, que eu falei assim, vou ler a Bíblia inteira. E muito com esse desejo, sabe? De conhecer realmente, enfim, de crescer espiritualmente. Sim. E aí o sábado, que sempre foi essa questão mais importante e delicada para mim, eu comecei a querer realmente reformar a minha vida. Porque eu pensava assim, não adianta eu falar que eu guardo o sábado, ir lá na igreja, e passar a lição da escola sabatina, tá na recepção, e eu tá pecando no sábado, por exemplo. Às vezes ele tá com o celular na mão, você assiste um vídeo que é secular, e tem isso também. Na minha casa eu fui criada assim, nada de televisão, nada de música, porque eu sei que isso varia também, né? Sim, daí eu posso falar a mesma coisa na minha casa também, sem televisão, sem nada secular, podia ser a final da Copa do Mundo, não tem conversa, não tem discussão. Exatamente. Ponto final. A gente não assistia, a gente não brincar. Quando a gente era criança, ok, brincar, mas, por exemplo, piscina não. Jogar bola, pipa. Jogar bola não. Brincar na rua com os vizinhos não. Então, assim, era um dia bem, né, que a gente realmente ia pra igreja e tal. Depois ia pro JA à tarde, né, o saudoso JA. Mas e era isso, né? Então, assim, esses pecados, essas coisas que para mim eram quebrar o sábado, né? Começaram a me incomodar. E às vezes acontecia, por exemplo, nós saímos da igreja, estamos indo para casa, não tem sobremesa. Ah, passa ali, compra um sorvete. Eu comprava um sorvete na padaria. Vamos almoçar num restaurante. Isso aí a gente fazia. Engraçado, porque até um certo momento da nossa vida a gente não fazia isso, almoçar em restaurante, de forma alguma. A partir de um determinado ponto, aquilo ali ficou aceitável. E aí a gente começou a almoçar em restaurante. É uma coisa meio progressiva, né? Você vende eu não sei, eu acho que tem a ver com os anos, eu acho, porque você tem uma década que as coisas eram de um jeito, aí vem uma década que as coisas ficam ok, dá para ir. De repente, eu participava de uma igreja há um pouco tempo atrás, e todo o pessoal da banda acabava o culto, a gente ia pro bar comer um PF. Tipo, aí o bar era na mesma rua da igreja, ou seja, 20 anos atrás, isso nunca aconteceria de forma nenhuma. E é isso. Não tem uma regra. É muito engraçado, porque as coisas elas vão mudando, igual como você disse, elas vão mudando e muita coisa acaba sendo da nossa cabeça. O que você julga que está certo, o que você julga que está errado. Exatamente. Você acaba se tornando o juiz, né, do que é aceitável ou não.
Ou às vezes a igreja que você tá, que é uma igreja mais conservadora, mais liberal, você acaba indo, né, de acordo com as pessoas. Mas essas coisas começaram a me incomodar. E eu pensava assim, não adianta eu querer falar que eu guardo sábado e tá fazendo essas coisas. Aí, por exemplo, amanhã eu tenho um filho, eu levo ele para a igreja de manhã, ele vai lá na escola de sabatina, vai escutar do sábado, vai ver não sei o quê, e aí na volta a mamãe compra um sorvete para sobremesa. Não pode. Não então, faz assim, muito sentido. não faz muito sentido. Então, assim, essa minha preocupação de não ser hipócrita e de viver o que eu cria, de viver verdadeiramente de acordo com aquilo que eu acreditava ser a verdade. Sim. Então, isso estava no fundo da minha cabeça e eu estava orando para que Deus me mostrasse, porque assim, eu até ficava num conflito, porque eu ficava assim, não, enquanto eu não for lá e não estudar e não tiver, assim, certeza, a tal da luz, né? Eu não tenho luz, então tá tudo bem, mas quando eu for lá, a partir do momento que eu for lá, que eu estudar, e que eu realmente entender como que o sábado tem que ser guardado, e que eu realmente, né, tiver esse conhecimento, aí eu não vou ter desculpa mais, eu vou ter que, né, praticar isso mesmo. Mas tomei coragem e falei, é isso que eu vou fazer. Então, os meus estudos também estavam com esse propósito, assim, Deus sabe que eu estava com esse propósito. E outra coisa que eu acho que é importante falar também, Ellen White. Eu não fui criada com Ellen White. Assim, tinha lá em casa os livros, né? A gente sabia, né? O Espírito de Profecia. Algumas pessoas da minha família são mais, assim, creem de verdade que ela é o Espírito de Profecia. Mas na minha família nuclear, assim, né? Meus pais, meus irmãos, ali a gente nunca... vamos ler um livro de Ellen White. Não. Por exemplo, quando eu fui, é engraçado, quando eu fui para o colégio interno, me deram uma mensagem aos jovens. Então, uma mensagem aos jovens. Aí, né, li uma página, outra, aquela linguagem meio arcaica, né, e tal. Mas, assim, acreditar ou não nela era uma coisa meio... Eu era em cima do muro. Eu acreditava assim, ela deve ter recebido uma iluminação e tal, né, sei, uma luz de Deus, divina, alguma coisa, mas profeta mesmo, não sei, mas para mim também não faz a diferença, porque para mim as crenças da igreja eram todas bíblicas. Então, na minha cabeça, assim, acreditar ou não em Ellen White não faria diferença, sabe? Não seria um ponto de decisão, um ponto crucial ali dentro da igreja adventista. Só te cortando um ponto que o que você falou é importante. Você disse o seguinte, a sua concepção do adventismo era que o adventismo era bíblico, é 100% bíblico. Portanto, Ellen White seria como se fosse um arquivo anexado, que se você quiser, beleza ou não, mas que não fazia diferente. Você não tinha a perspectiva da influência dela sobre a instituição como um todo, né? Como uma organização. De forma alguma. E aí, em alguns sermões, a gente via o pastor trazer, né? Aqui agora está muito na moda PowerPoint, né? Então, eles traziam os sermões no PowerPoint, e aí lá no final, no meio da mensagem, no final pontuava com uma mensagem de Ellen White. Sim. Nem falava Ellen White, no Espírito de Profecia. Ou às vezes no final mesmo do sermão, falou, e aí no final, então aqui para a gente fechar um pensamento da irmã White. Frases dela, né, que são famosas, uma frase que eles falam muito aqui, aquela: o mundo precisa de homens e mulheres que não se curvem à verdade. Tem umas frases que são, assim, bem repetidas, né, na igreja, que eles falam e tudo, e trazem, né, a Ellen White aqui e tal, Espírito de Profecia. Mas, de modo geral, como o sermão foi com base na Bíblia, e no final, aquela frase que está sendo colocada ali corrobora o que o pastor falou, né, do sermão bíblico dele, então você não... Né? Qual o problema, né? Qual o problema? E eu estava muito nessa pegada, mas aí, voltando, só para resgatar, eu não cresci com ela, não tinha, assim, tinha minhas dúvidas, minhas ressalvas e tal, mas por ter me tornado professora da escola sabatina, eu comecei a comprar a lição com os comentários da Ellen White e comecei a ler mais Ellen White. E tudo que eu li eu gostava, né? Ali nos comentários, todo dia tem um bom trecho de algum livro dela, de alguma coisa dela. Sim. E eu estava lendo, estava anotando, estava às vezes até divulgando no meu Instagram frases da Ellen White, colocando. Então, assim,
digamos que no último ano, antes de eu sair, eu estava bem mais simpática a Ellen White. Eu estava bem mais, assim, aberta. Então, eu estava assim, nossa, que bom ser uma pessoa que realmente Deus iluminou e que ela pode trazer mais detalhes de coisas que a gente não sabe. Que bom. Fora todas as outras coisas que quando, né, eu realmente... na medida que eu fui saindo, que eu fui estudando, eu fui vendo várias coisas que eu cria e que eram da Ellen White, que eu não sabia, que eu achava que era Bíblia. Eu tinha certeza que era coisa bíblica. Sim. Não era. Sim. Mas é tão misturado dentro da igreja, e quando você nasce lá e tá desde pequenininho, você tá escutando aquilo sendo passado para você sem uma flag, não tem uma bandeirinha, ó, até aqui é Bíblia, daqui para frente é Ellen White. Não. As coisas estão totalmente entrelaçadas. Sim. Mas a gente pode falar mais disso depois, só para concluir. E aí eu tava nesse processo, sabe? De querer me tornar uma adventista, assim, raiz, digamos assim, sabe? Mas correta nos meus procedimentos. Sim. Porque era o que eu queria. Eu acreditava que dependia muito de mim, do meu comportamento, do meu esforço, da minha abnegação, do que eu tinha que fazer. Então eu falei, ok, então eu vou fazer a minha parte para que Deus possa fazer a dele. Essa era a minha concepção. E nessa de eu ficar lendo livros, vendo vídeos, eu vi um vídeo sobre interpretação bíblica, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto também, porque, mais um parênteses, a gente não é ensinado na igreja hermenêutica, interpretação bíblica. Não tem. Tem muitas coisas que a gente é ensinado, sim. Por exemplo, a gente sabe muito sobre Bíblia, histórias bíblicas, né? Todo mundo sabe, que cresceu com essas histórias do Velho Testamento. Do Velho Testamento. A gente sabe aquilo ali de cor e salteado. Sim. O Êxodo, o Egito, enfim, tudo aquilo ali é muito, muito fresco pra gente. Mas, assim, nunca teve... Eu, pelo menos, nunca recebi na igreja uma orientação de estudo bíblico. Como estudar a Bíblia? Quais são os princípios que você usa quando você estuda a Bíblia? Isso eu nunca tinha visto. Então, nessa minha linha de estudos, eu estava lá vendo essas coisas. E aí apareceu para mim um vídeo do reverendo Nicodemos, bem antigo esse vídeo, de por que a igreja adventista é uma seita. Era uma série, Seitas e Heresias, e aí esse vídeo era o vídeo sobre a igreja adventista. E apareceu para mim esse vídeo, com sugestões. Aí eu olhei para esse vídeo assim e falei, gente, que coisa esquisita. Cliquei no tal do vídeo. De curiosidade mesmo, tá? Porque, assim, eu já tinha ouvido essa história da igreja adventista ser seita há muito tempo, mas não era uma coisa que estava no meu radar. Escutei, sei lá, quando era adolescente, alguém falando, porque tinha isso, de vez em quando você escutava uma pessoa ou outra falando. Sim. Mas não era uma coisa que, de alguma forma, me chamava atenção. Para mim, a gente era evangélico, só que guardava o sábado. Ponto. Para mim era isso. Excelente ponto que você falou agora. E essa perspectiva era mais... Eu conheço muitas pessoas, eu posso falar assim, várias, que quando alguém chamava de evangélico, você é evangélico? Aí a pessoa fala assim, não sou evangélico, eu sou cristão. Muitas pessoas que eu conheço, muitas adventistas, falam assim, não me chame de evangélico, me chame de cristão. Para criar até uma separação, até na própria nomenclatura. Mas o que você falou, só voltando a um ponto importantíssimo que você falou, olha, nós não somos ensinados a fazer um estudo exegético da Bíblia. Nós não somos ensinados a fazer uma análise de como estudar, como ler o texto contextualizado, né? Não apenas os versos, mas leia o parágrafo todo, leia o contexto histórico. Realmente, isso foi um ponto excelente que você colocou. Então eu comecei a assistir o tal do vídeo. E aí do Nicodemos, correto. Do Nicodemos. E aí depois eu vou até botar o vídeo aqui, é um bom vídeo. Eu conheço. E aí ele começou a citar as doutrinas da igreja adventista, as distintivas, que eu conhecia, obviamente, e começou a falar que essas doutrinas elas eram sectárias, elas não eram bíblicas, e que elas faziam com que, por causa dessas doutrinas, os adventistas, crendo nelas, se tornam um grupo sectário e herético, porque são doutrinas que não têm fundamentação puramente bíblica ou numa interpretação bíblica ortodoxa, não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas tradicional da igreja, digamos assim. E aí ele citou a questão do santuário, do juiz investigativo, de Satanás como o bode expiatório, né? Que no final recebe a culpa pelos pecados.
citou, isso aí já me deixou assim, porque para mim isso era muito normal, tipo, eu sabia explicar essa questão toda do milênio, do santuário, isso aí eu conhecia, porque tem muita adventista que não conhece também, mas eu conhecia, 1844, passagem do santo para o santíssimo, o início do julgamento, tal, tudo isso. E aí ele falando que isso aí não era bíblico, e que a questão do muito horrorizado com a questão do bode, que para mim era normal, e Ellen White, obviamente, né, ele falou também que Ellen White profetiza, que isso aí também é uma coisa totalmente fora do espectro cristão, né, protestante, que isso não existe. Que mais? E o sábado. E aí, quando ele começou a falar do sábado, ele começou a ler várias cartas dos pais da igreja, porque como que a gente é ensinado na igreja adventista? Que todos os cristãos primitivos guardavam o sábado, porque esse era o ensinamento apostólico, e que aí Constantino, em 370, por aí, quase, né, 400 depois de Cristo, ele decretou a mudança, né, do sábado para o domingo. E que a partir daí mudou-se, né, o dia de guarda dos cristãos, mas que até então era o sábado. E eu sempre acreditei, também nunca fui conferir, sempre acreditei que era essa a história. Sim. E aí ele falava que não. E ele começou a trazer vários documentos dos pais da igreja, de pessoas que conviviam com os apóstolos, conviveram com os apóstolos, ou tiveram muito próximos, uma geração ali no século I, II, e que essas pessoas não guardavam o sábado. E eu já tinha alguns nomes, quando ele começou a citar alguns nomes, eu já tinha ouvido porque eu já tinha lido algumas coisas. Enfim, já não era mais totalmente estranho para mim. Sim. Eu falei assim, gente, não pode ser. Sabe quando aquele te dá uma bugada? Você fica meio assim... E aí é que eu acho que foi mais interessante, porque em outro momento da minha vida, eu teria simplesmente fechado esse vídeo e falado, que besteira, que tanto de absurdo que esse homem tá falando. E teria fechado o vídeo e seguido a minha vida, assim, normal. Nenhum tipo de incômodo de consciência. Aí ele falou do sono da alma também. Mas nesse dia não. Nesse dia alguma coisa me incomodou. E eu comecei a procurar respostas para esse vídeo. Que apesar de ser um vídeo antigo, foram feitos alguns vídeos resposta para esses argumentos, né? Para a linha argumentativa que ele colocou no vídeo dele. E eu assisti uns 3, 4 vídeos e sabe, não me convenceu. E aí que tá, eu não sei te explicar por que não me convenceu. Porque aquilo ali eu já tinha ouvido antes, não era novidade para mim. Eu conhecia essas doutrinas, eu sabia, cria nelas, inclusive, né? Era o que eu professava em termos de fé. Mas por algum motivo, naquele momento, eu fiquei incomodada e querendo entender melhor aquilo que ele estava falando. E comecei a pesquisar mais. E no que eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a achar várias coisas, né? E aí eu dou graças a Deus, porque hoje na internet a gente já tem muita informação, né? A gente tem muitas pessoas que já estão falando, né? E isso está crescendo cada vez mais. Sim. E eu comecei, então, a pesquisar, a ler. Encontrei um irmão que também tem um canal aqui no YouTube, é o TV Caminho Livre, o irmão Paulo César. Os primeiros vídeos dele são muito bons, que ele conta o testemunho dele, e ele fala de como também que ele saiu da igreja. Acho que ele foi da igreja por quase 30 anos, e ele conta como que ele foi enxergando que estava errado e tal. Entrei em contato com ele, ele foi, assim, super atencioso, me deu um estudo bíblico, foi me dando um estudo bíblico pelo WhatsApp, porque eu tinha várias dúvidas. E aí eu perguntava para ele, e eu falava, tá, mas e a lei? E o sábado? E ele sempre me respondendo com muita paciência. E num desses estudos bíblicos para mim, que ele me deu, que ele me passou, foi aí que ele me falou sobre a morte espiritual, sobre o novo nascimento, sobre João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos e fala com ele que é necessário nascer de novo. E aquilo ali eu fui lendo e é como se, assim, fosse abrindo para mim, sabe? Como se eu nunca tivesse lido aquilo antes, como se tudo fosse novo. É uma coisa muito louca. Parece que, sabe quando você está dirigindo na estrada, tá tudo neblina, você não vê nada, você não vê, de repente você sai daquele trecho da estrada e a coisa começa a abrir, assim, você vê as coisas. É impressionante essa sensação.
é realmente impressionante. E eu mergulhei nisso, eu mergulhei nesse assunto, assim, parei tudo na minha vida, o que era possível de parar, e fiquei por conta de ler, de entender, de pesquisar. Comprei o livro das 28 doutrinas da Igreja Adventista, comprei o manual da igreja. Aí, nesse meio tempo, comecei a ver os vídeos do Gleison, porque eu vi alguém comentando nos vídeos do Paulo César, cheguei no Gleison. Aí, depois descobri o FAF, né, do pessoal da Califórnia, que também tem um ministério forte de ex-adventistas. Comecei a ver os vídeos das conferências, que eles têm conferências gravadas no YouTube desde 2010, se não me engano. Comecei a ouvir os testemunhos das pessoas. Para mim, os testemunhos eram, assim, fenomenais. Os podcasts, elas têm uma série de podcasts que vai trabalhando doutrina a doutrina da igreja e mostrando por que não é bíblico e tal. E, assim, em coisa de 15 dias, eu estava convencida. Eu estava convencida de que as doutrinas da Igreja Adventista não eram só a escritura, não eram bíblicas, enfim. É engraçado, né? Porque alguma coisa ali mudou no meu coração. E quando eu li, eu entendi o que era o evangelho, sabe? Eu não entendi o que era o evangelho. Se você perguntasse para mim o que é o evangelho, eu ia falar para você assim, as boas novas. Ponto. Não. As boas novas, né? Não sei de que não, mas são as boas novas. Essa era a minha definição de evangelho. Eu não fazia ideia, entendeu? Eu não fazia ideia. Então, quando eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz, aí a gente pode, né, ir para outros tópicos, porque tudo mudou na minha cabeça, sabe? Tudo mudou. E não só na minha cabeça, no meu espírito, dentro de mim. Dentro do seu coração, da sua mente, fazendo só uma breve pausa, uma das coisas que eu sempre ouço, e você provavelmente deve imaginar o número de pessoas que entram em contato quando a gente começa a colocar esse material para fora, quando a gente começa a comunicar, né? Uhum. E uma das coisas que eu ouço é fome de descobrir. Fome, eu quero mais. Você tem mais? Você tem mais documentos? Você tem mais? O que é isso? Como que a gente lê isso? Como a gente interpreta isso? A fome vem assim, parece que você ficou sem comer por tanto tempo e de repente vem assim, vum, te toma. E aí você começa, ok, quero mais, quero mais, quero mais. E esse processo só aumenta até uma hora que você fica em paz, porque você começa a entender realmente o que é o evangelho. Adventistas, a gente sempre foi especialistas em Velho Testamento. Especialistas. Falar de Velho Testamento, profetas, leis, etc., reinos, tá bom. Mas na hora que chega na hora dos evangelhos, a coisa parece que é uma neblina. E essa sensação, hoje eu consigo ver isso com mais claridade, mas tem uma neblina ao redor do Novo Testamento e que ainda é mais fundamentado pelas interpretações, escola sabatina, Ellen White, etc, etc. Parece que o som vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e você fica com o básico, que é tipo assim, igual você falou, o que é? As boas novas. É isso. Sim. E aí você não consegue avançar, parece que tem alguma coisa fazendo assim, ok, mas e agora? E Gálatas? O que é isso? Mas e agora? O que é isso agora em Romanos? O que ele está falando agora? Essa profundidade não existe. Não. E é engraçado você falar isso, porque uma das últimas lições que eu estava na igreja ainda, e estava, inclusive, como professora, foi a de Hebreus. Sim. E assim, eu não passava todo sábado, eu tinha os sábados que eu era, né, designada, tinha outros professores também. Mas toda vez que eu ia passar a lição, eu estudava muito, assim, porque eu queria passar a lição bem, eu queria entender e tal. Só que esse trimestre, especificamente, eu li a lição, aí eu falava assim, tá, então eu vou ler o capítulo de Hebreus que está referente a essa lição, que era um capítulo por semana, praticamente, né? Aí eu ia lá e lia Hebreus. Aí eu li aquilo, aí eu não sei, né? Vou remeter aos nossos tempos de escola. Sabe quando você tem uma matéria muito difícil na escola, que você lê e aquilo ali não faz o menor sentido para você? Uhum. Você lê, parece que está em outro idioma, porque você não está entendendo nada. Aí você vai ler de novo, aí você vai ler de novo, e de novo. E assim, não clareia. Era essa a sensação que eu tinha. Eu li o livro de Hebreus, eu li o capítulo e falava, gente, o que é que ele está falando aqui? Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar com a lição, porque a lição está me explicando. Certo. Então, eu vou na lição que me explica e vou passar o que está na lição, porque
o que está no livro eu não consigo entender. É uma experiência muito diferente. E hoje, quando eu leio Hebreus, é outra coisa. É outra experiência. Quando eu leio Gálatas, é outra experiência. E aí eu já falei para algumas pessoas da igreja, né? Lê o livro de Gálatas. Porque a gente fala, né? Gálatas é o livro da libertação para o adventista, né? Eu me arrepio toda vez que eu leio. Porque fala da liberdade que a gente tem em Cristo, que é uma coisa que a gente não é ensinado, né, na igreja. Você é ensinado a andar com o seu livrinho de regras, o pode e não pode. Tirando as coisas que você faz no bom senso, né? Que é o tal do sábado. Mas, assim, tirando isso, a gente tem muito essa questão do certo, do que tá dentro da regra, o que tá fora da regra. E aí lá em Gálatas, quando a gente vai ler sobre Agar, ler sobre Sara, sobre Ismael, sobre Isaac, o contraste, né, dessas duas realidades, né, e no final, quando ele conclui falando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, aquilo ali, gente, é maravilhoso demais. E só quem... Aí que tá, né? Mas você era infeliz dentro do Adventismo? Não era infeliz. Eu tinha eu buscava, eu ansiava por Deus, às vezes mais, às vezes menos. Por quê? Principalmente quando eu me via como imperfeita, como falha, aí esse era o momento que eu me fechava, porque eu tinha vergonha de Deus. Porque eu falava assim, como que eu posso chegar diante de Deus e pedir perdão de novo por esse mesmo pecado? Sim. Por esse mesmo problema, que eu tento e não consigo. Aí voltando, resgatando o sábado. Como? Que eu tô aqui todo sábado e eu não consigo não guardar o sábado como eu deveria guardar. E quando vier a perseguição? E quando vier o decreto dominical? Como é que eu vou fazer? Entendeu? Então eu ficava me cobrando nesse sentido e eu me sentia indigna, sentia vergonha mesmo. E aí eu entrava em ciclos. Aí eu ficava um tempo sem ter coragem de falar com Deus e nem querendo, porque eu ficava naquele, né? É como se assim, Deus, não olha para mim agora não, tipo, me deixa aqui quietinho no meu canto. E aí eu ia lá, pedia perdão, aí voltava. Até eu ir de novo e cair naquele mesmo pecado. Aí eu passava por esse mesmo ciclo, entende? E isso é espiritualmente, emocionalmente desgastante. Porque você sente como se estivesse patinando e nunca saindo do lugar. Você tá sempre, sabe? Você tá sempre ali. Você tá sempre... Eu vou tentar explicar isso também. Não que você não esteja explicando de forma nenhuma, você está expressando da melhor forma possível, mas para quem não conhece, porque tem muitas pessoas no canal que não são adventistas, são evangélicas de outras igrejas, de outros caminhos, né? Eu participei de uma reunião de igreja que na adventista a gente chama de comissão de igreja. E uma das coisas que sempre acontece numa comissão de igreja, na igreja adventista, é que começa com uma meditação, o pastor lê um trecho da Bíblia, faz uma oração, uma coisa assim. E nessa comissão em particular, conectando exatamente com o que você está falando, o pastor falando sobre pecado e perdão. E para vocês terem uma ideia de como a igreja adventista entende o que isso significa, o que é pecar, a igreja adventista acredita que é possível uma pessoa, um ser humano, viver sobre a terra e não pecar. Existe essa crença. E às vezes parece uma coisa assim, poxa, 2023 a gente acredita nisso, é prático. E principalmente num grupo demográfico um pouco mais velho, de idade, eles realmente acreditam nisso. Que você consegue não pecar estando vivo na Terra. E ele falou o seguinte, eu lembro, nunca vou me esquecer, ele falou assim, olha, gente, nós temos que seguir o exemplo de Deus, porque Deus nos pede a perfeição, e se quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais longe de pecar nós estaremos. E todas as pessoas na comissão, eu olhava ao redor da mesa assim, e as pessoas, sim, amém, 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 amém. Só que a gente não sabe o que essas pessoas passam na vida delas. Porque na rotina do dia a dia, elas erram, elas pecam todos os dias. Elas pisam no tomate, uma hora ou outra você vai pisar no tomate. E aí, se você tem essa mentalidade no fundo da sua mente, o que acontece com você? É pressão, é pressão, é pressão na sua mente, porque não, eu consigo viver sem pecar, eu vou conseguir. E isso é realmente repetido dentro do processo, dentro da convivência do adventismo. Então, se você não conhece o adventismo, acredite, existe uma crença de que é possível viver na Terra sem pecar. Para mim, eu não
eu não conseguiria estruturar dessa forma quando eu estava lá dentro. Não assim, que um dia eu viveria sem pecar. Mas o que eu tinha muito firme para mim era que, assim, era necessário que tivesse sempre havendo um crescimento, uma progressão. Então, assim, eu precisava estar sempre evoluindo, mortificando o meu eu, trabalhando as minhas falhas para aperfeiçoar o meu caráter. Então, inclusive nesse último ano que eu li muito Ellen White, isso ficava muito claro para mim toda vez que eu lia ela, essa questão do aperfeiçoamento do caráter. Como que você trabalha em sincronia ou em sintonia com Deus para que você melhore. Então, Deus te dá o poder, ele te capacita, mas você, com seus esforços, vai se tornando uma pessoa melhor, vai aperfeiçoando seu caráter. Então, assim, Deus não faz nada por você que você mesma não possa fazer. Então, se eu quero que Deus me ajude, se eu quero que ele me, sei lá, aperfeiçoe algum aspecto da minha vida, eu preciso me dedicar. Por isso que o saldo me incomodava tanto, porque eu sabia que eu estava aquém da minha própria capacidade. Eu sabia muito bem que eu poderia me planejar melhor para não comprar nada no sábado, ou que eu poderia simplesmente desligar meu celular e não abrir nenhum vídeo secular no sábado. Sim. Eram coisas que eu podia fazer. Então, eu ficava assim, como que Deus vai me capacitar ou me ajudar ou o que for, se eu não estou fazendo nem o que eu posso, entendeu? Então, esse era o meu drama, assim, de acreditar muito nessa cooperação do humano com o divino, como se eu tivesse um papel a cumprir na minha salvação, um papel a executar, que se eu não fizesse aquilo, Deus não poderia fazer nada por mim. Sim. Porque eu não estava fazendo a minha parte. E aí, eu, como adventista, não tinha no meu radar a questão do que Jesus ensina sobre os pecados que estão na nossa cabeça. Porque, às vezes, eu tentava ser muito certinha ou muito correta no meu procedimento ou no que eu estava fazendo, daqui para fora. Mas dentro de mim, dentro da minha cabeça, a gente sabe muito bem. O que Jesus fala? Se você não matarás, mas se você olhar para o seu irmão com ódio, se você se irar contra o seu irmão, você já está pecando, você já está matando o seu irmão. Então, esses pecados não estavam no meu radar, entendeu? Não era uma coisa que me preocupasse. Então, eu poderia pedir perdão para Deus por ter feito alguma coisa, por ter praticado externamente alguma coisa, mas eu não me lembro se eu pedir perdão alguma vez, de ter pedido perdão a Deus, ou me arrependido de ter pensado alguma coisa, de ter, entendeu? Apenas de ter agido conforme a minha natureza carnal, de ter sabe? Isso não estava no meu... Mas qual era a tua visão da graça? Sobre isso, dentro do período como adventista, como professor de escola sabatina, como ministro de recepção, etc., o que era a graça para você dentro da igreja? Deus, ele nos oferece a salvação. Ele pagou o preço. Isso é de graça. Tem um exemplo do pessoal lá da Califórnia, da Colin, que eu acho sensacional. É como se você tivesse um ticket para Disney. Deus, ele te deu o ticket para Disney. Alguém foi lá e comprou para você. Tá aqui o ingresso. Agora, se você vai ou não, vai depender de um monte de coisas. Pode ser que no dia chova, pode ser que você passe mal, pode ser que o pneu do carro fure. Um monte de coisa pode acontecer. Então, você vai ter o seu ticket ali na mão, mas você não vai entrar no parque da Disney. Então, era mais ou menos isso, entendeu? Exatamente. Ele morreu por mim, ele me deu a chance, ele me deu a oportunidade. Mas se eu vou efetivamente chegar lá e ser salva e tudo, aí já são outros 500, entendeu? É outra conversa. Ele me concede poder, ele me dá o Espírito Santo, ele morreu por mim, que isso era uma outra coisa que era muito difícil para mim, sabe? E aí, de novo, eu reforço, é a minha experiência. Pode ser que tenha adventistas que tenham isso muito claro, e graças a Deus por isso, mas eu não tinha. Jesus, para mim, era muito, assim, abstrato. Eu não sei, eu não entendia direito. Eu via outros cristãos falando, né? Às vezes na internet ou de outras denominações, né? Falando assim,
é sobre Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Jesus. E eu ficava assim, tá, eu conheço, né? Jesus morreu por mim, filho de Deus e tal, mas não, sabe? Amar a Jesus, eu sabia que eu deveria amar. Eu sabia que eu deveria, né? Que era uma coisa que, assim, era um dever meu. Mas não era um sentimento que eu tinha. Era difícil, porque às vezes eu olhava para mim, olha como é irônico, ao mesmo tempo, olha como é a tal da dissonância cognitiva, né? E chega a ser como você convive com as duas coisas. Ao mesmo tempo que eu sentia que eu tinha várias imperfeições, várias falhas, e que eu não conseguia cumprir ali o adventismo na regra, na ponta do lápis, eu me sentia às vezes muito boa em outras coisas. Porque eu pensava assim, poxa, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa esposa, eu sou uma pessoa honesta, eu pago meus impostos, eu não roubo, Dá aquela né? compensada. Então eu ficava assim, eu vou pedir perdão pelo quê? Sabe? O que é que Jesus veio fazer por mim? Isso era muito confuso para mim. Não era uma coisa assim. Muitas vezes eu me sentia fora do padrão daquilo que eu deveria ser. Mas por outro lado, eu me sentia, não sei, talvez não suficiente, mas que várias coisas do checklist eu cumpria. Então, que de alguma forma estava compensada ali. Eu estava melhor que muita gente, Sim, talvez. sim, Entendeu? sim. Então, é engraçado. Por que eu tinha. Porque eu não entendia o que Jesus tinha feito por mim. Eu não entendia o que era a salvação, sabe? Do que ele veio me salvar, entendeu? A verdadeira salvação, que é espiritual, da morte espiritual, né? Não é. Ele não veio fazer eu, sei lá, ser uma boa pessoa. Apesar de que a gente sabe que existem os frutos do Espírito, a gente sabe disso, é claro que uma vida transformada, ela vai ter frutos. Mas isso é uma consequência, e aqui é complicado, né, Rodrigo? Você sabe, porque a linguagem é a mesma. É a mesma linguagem, né? Eu tô falando a mesma coisa que talvez um adventista falasse, mas não é a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso que você falou é importantíssimo, porque é aquela coisa, não quer dizer que, falando do PowerPoint do pastor que você mencionou, não quer dizer que se o PowerPoint tem as palavras de Cristo, não significa que o PowerPoint prega Cristo. Se você ouve um sermão que tem todas as palavras, as frases, tem a música, tem tudo que aparentemente é 100% cristocêntrico. Você vê que tem tudo ali, mas muitas vezes, na maioria das vezes, no caso, falta o elemento principal, que é o Cristo verdadeiro na mensagem. Falta as pessoas falarem o seguinte: meu irmão, você está salvo em Cristo Jesus. Você está salvo. Cristo te salvou. Agora, a consequência de você aceitar essa salvação vai ser uma transformação incrível na sua vida. Mas se você fala, por um lado, Cristo morreu na cruz para te salvar, e pelo outro lado você fala, mas está tendo um juízo investigativo, automaticamente você coloca a pessoa dentro daquele ciclo de dois comandos. O pessoal fala assim: você quer deixar um cachorrinho louco? É você falar pro cachorrinho, pro seu pupzinho: eu amo você, você é maravilhoso, você é um pup maravilhoso. Daqui 5 minutos você chega pro mesmo cachorro, você fala: eu odeio você, você só faz tudo errado. Você fica nessas duas mensagens o tempo todo. O seu cachorro vai cair doente. Porque ele nunca vai conseguir entender qual é o seu sentimento verdadeiro. Uma hora você fala que você ama, outra hora você fala que você odeia. Dentro da igreja adventista Cristo morreu na cruz para te salvar. Mas tem um juízo investigativo. Ok, mas o que acontece agora? Onde é que eu tô nessa conversa toda? E a graça vai fazendo o quê? Vai sumindo. Sumindo. Porque é aquilo, né? A salvação, qual que é o discurso? A salvação é pela fé, unicamente pela fé em Jesus. Essa é a salvação que você vai receber. Só que existem os frutos naturais. A obediência à lei é um resultado natural de um coração convertido e de uma vida entregue a Deus e do amor que você sente por Deus. Então, eu ia no reverso, porque eu pensava assim: se eu não consigo cumprir os mandamentos, se eu não consigo ser fiel aqui, isso deve, então, significar que eu não sou verdadeiramente convertida, que eu não sou verdadeiramente uma cristã. Entendeu? Eu fazia engenharia reversa. Excelente. Porque se uma coisa implica na outra, e na outra ponta que eu vejo que eu não estou produzindo aquele determinado fruto,
Então a premissa está errada, né? No Então começo tá errado. Lá no começo já tá eu, errado. né? No caso, eu tô errada. Eu não me converti verdadeiramente. Eu não entreguei minha vida a Jesus. Isso é um eterno conflito. Porque o que acontece? Você vai lá de novo com aquela necessidade de entregar a sua vida a Jesus. Aí você vai, se você escuta um sermão emocionante, ou quando você se arrepende, tem peso na consciência, você fala, meu Deus, me ajuda, eu quero, eu entrego, nananã. E aí você cai de novo. Aí você fala, poxa, né, não deu certo, entrega de novo. Será que eu não estava sendo sincera comigo mesmo naquele momento? Será que era tudo falso? Exatamente. Esse é um outro ponto excelente, porque às vezes você, quantas vezes você vai lá na frente, aceita o apelo, ouve a música, faz a oração, se compromete com você mesmo, ok, agora vai, agora vai. De repente você quer falar, peraí, mas tudo aquilo era falso, aquela sensação, aquele toque que eu senti, realmente falei, eu ouvi Deus falando comigo. E agora? Começa tudo do zero. É parece um jogo, que você volta pro começo de novo e começa. Eu brinco assim que é uma montanha russa espiritual. Sim. Porque você tem altos e baixos. Então, a minha vida espiritual, enquanto adventista, ela era assim. Eu tinha momentos de muita comunhão, de muita consagração. Momentos que eu vivi experiências verdadeiras com Deus, que eu sei que Deus cuidou de mim, guiou a minha vida e da minha família, que eu senti a presença e a mão dele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho momentos assim que sabe, eu tava totalmente não afastada, mas no vale, sabe, longe de Deus e indigna e sem coragem de falar com Deus e sentindo que assim, como que eu pude fazer aquilo? Então, você nunca tem certeza da sua salvação. Você não tem. Eu não tinha certeza da minha salvação. Em momento algum. Para mim é assim, quando eu abri o olho eu descubro. Essa era a minha filosofia. Eu falava assim, beleza, vou morrer. Na hora que a gente acredita que, né, fiquei inconsciente, acreditava que ficava inconsciente, que não via nada, foi na hora que eu abri o olho, eu fico sabendo se eu fui salva, se eu não fui. Eu concordo. E, nossa, eu já fui em vários, infelizmente, né, velórios e funerais de amigos adventistas. E você vê aquela família olhando pro caixão e eles são assim, e agora? Será que ele pediu perdão a Deus de todos os pecados antes do acidente de carro? Será que deu tempo de ele se reconciliar com Deus antes de o último respiro no hospital? Então eu espero que ele tenha aceitado Jesus e que ele tenha passado em revista, né, na vida e pedido perdão para não deixar nenhum pecado, porque ele precisa. Você entende essa sensação? E outra frase de consolo, né, entre aspas, muito comum que a gente escuta é: talvez Deus tenha levado ele agora, porque se deixasse ele mais tempo, ele poderia se desviar dos caminhos. Sim. Então ele agora descansou porque nesse momento ele estava consagrado, estava, né, com a vida dele entregue e tal. Sim, sim. E a gente acreditava nisso mesmo, falando, não, realmente, talvez tenha sido o melhor momento. E o oposto também, eu sei de casos, por exemplo, de pessoas que deixaram a igreja, infelizmente, poucos meses depois vieram a falecer, e a conversa dentro da igreja, você viu fulano, morreu perdido. E é assim mesmo, gente. Eu tinha amigos, colegas, conhecidos, enfim, que saíram da igreja ao longo da minha vida, né, enquanto eu estava na igreja, que eu olhava e falava, nossa, a pessoa está perdida. Para mim era isso. Na minha concepção, a pessoa saiu da igreja adventista, ela está perdida. Não existe outra igreja, não existe outro caminho, outra verdade. E como que você pode virar as costas para a verdade? Entendeu? A minha cabeça funcionava assim. Sim. E você fica numa bolha espiritual. Pelo menos quem nasce ali, né? Quem nasce na igreja e realmente é ensinado desde pequeno, enfim. O meu círculo de amizades não era só dentro da igreja. Eu sempre tive muitos amigos fora e tal. Mas, apesar disso, no que diz respeito a temas religiosos, teológicos ou o que for, eu sempre fiquei naquela bolha. Eu nunca tive interesse de ir a outra igreja, de até ouvir pregação de outros pastores, nunca tive de falar, até muito recente. Então, é aquilo,
olhando para trás, eu vejo que Deus realmente me conduziu. Ele fez com que eu tivesse madura o suficiente para que eu pudesse enxergar certas coisas que em outro momento da minha vida eu teria simplesmente virado as costas e ignorado. Porque eu tinha muita convicção. Eu poderia não ser a adventista mais na Ellen White, vegetariana, não sei o quê, mas eu tinha convicção. Eu acreditava verdadeiramente no juiz investigativo, no anjo da guarda, que está aqui escrevendo tudo que você escreve, que quando você entra em determinados lugares, ele não vai com você. Sim, sim. Que são ensinos clássicos, né? Que a gente cresce ouvindo isso. Eu acreditava mesmo. Sim, eu me lembro várias vezes. Por exemplo, quando eu era criança e moleque, a gente tentava, falar assim, vai ter um filme no cinema, vai passar. Aí tinha que fazer o quê? Esperar o filme sair do cinema, vir até a locadora, ou antiga locadora, ou qualquer formato que fosse, televisão até, esperar, porque ir ao cinema era proibido. É algo que é inaceitável. E eu lembro de um período que eu estava ajudando no som, na sonoplastia da igreja, audiovisual, etc. E saiu um filme, não lembro qual filme que era, não sei se era Titanic, eu não sei qual filme que era. E eu me lembro que a gente teve que montar um plano entre os amigos dentro da igreja, dos moleques, de irmos num horário específico, num shopping muito longe, para a gente conseguir entrar no cinema. Um cara ia comprar todos os ingressos, e não tinha site naquela época, não tinha website, era tudo ali no manual, no papel. Aí ele pegava os ingressos e esperar a gente num tipo estacionamento, um lugar escondido, para todo mundo ir junto, e todo mundo de boné, óculos escuros, num shopping longe da cidade, ninguém ia estar lá de qualquer forma, para entrar com medo. E pensa, você assistindo um filme e olhando para trás a cada 15 minutos para ver se ninguém tinha visto, para você não perder o seu cargo na igreja, não ser disciplinado, não participar por nada disso. Então, às vezes, isso pode parecer até uma comédia hoje para muitas pessoas, mas era a realidade. Era a realidade. E depois a consciência fazia o quê? Pesava, né? São várias coisas, né, gente? É muito... Muda muito ao longo do tempo, né? Porque quando eu era criança também tinha isso, cinema proibido. Aí, num dado momento, mas ok no cinema. Comecei a ir no cinema. Não tinha consciência pesada, não tinha nada. Brincos, joias, unha vermelha, unha pintada, né? Essas coisas, que também, por um determinado tempo, era... Não, de maneira nenhuma. Joia, brinco, ornamento, não. Aí chegou uma hora que, não, ok, isso não é pecado. E realmente, de fato, eu nunca... Não é que eu nunca achei. Eu ia pelo que a igreja fala, mas racionalmente falando, do meu lado racional, não consegui enxergar aquilo como um pecado. Sim. Mas você está sempre em conflito. É um conflito que a pessoa vive. Porque você é ensinado uma coisa, e por mais que você chegue a um ponto de maturidade, sei lá, seja cognitiva, seja espiritual, seja o que for, que você consiga olhar para uma coisa e falar, não é pecado, isso claramente, de acordo com as escrituras, não é pecado, e aí você faz com a sua consciência tranquila, que você não está pecando. Mas sempre existe ali no fundo da sua cabeça alguma coisa te dizendo, talvez fosse melhor você não fazer isso. Talvez fosse melhor você, né, você se regrar nesse aspecto aí. Sim. Mas não tem uma justificativa assim, né? Nem bíblica, nem racional, nem nada. Não. Mas quando a gente cresce ali, a gente é muito entranhado dentro da gente. Muito. Como foi seu processo, como está sendo seu processo de transição, e também, principalmente, com relação a seus amigos, talvez sua família, como esse seu campo, seu universo social foi impactado por essa decisão que você tomou? Assim, o processo de desligamento, ele é um processo doloroso. Por mais que você esteja convicto, que você realmente enxergou, e que, assim, a alegria do evangelho, ela é indescritível, mas ainda assim existe a parte de identidade, eu acho, porque você está acostumado, eu pelo menos, a ser adventista era uma parte extremamente relevante da minha vida, né? Os meus amigos mais próximos, da igreja ou de fora, mas de fora, no caso, todos sabiam que eu era adventista, então assim, vamos marcar de sair? Não, sexta-feira não, porque a Manu não sai.
Uhum. Vamos fazer alguma coisa? Não, mas eles sabiam das minhas restrições, sabiam do meu estilo de vida. Então, assim, é tudo muito. Faz parte de quem você é, da sua identidade, de como as pessoas te enxergam. E mais do que isso, você tem uma estrutura de vida que gira em torno do sábado. Porque você se prepara para o sábado e você vai à igreja no sábado. Na nossa família, a gente sempre se reuniu aos sábados depois da igreja. Sim. Então, assim, é uma mudança de vida ou de, enfim, né, de ritmo, de semanal até, digamos assim, que é muito forte, porque apesar de eu estar indo à igreja, estou congregando aos domingos, é diferente, no seguinte sentido, eu já não tenho mais a unidade familiar, porque eu tomei a decisão, algumas pessoas da minha família me acompanharam, outras não, todas me respeitaram, assim, entenderam o que eu estava colocando, Que bom. concordando ou não, ou às vezes concordando parcialmente, mas com aquela visão assim, ah, todas as igrejas têm problemas, então por que você vai trocar certos problemas por outros problemas? Uhum. Entendeu? Por que você não pode ficar lá sabendo que a igreja é falha? Fora isso, a questão do sábado também, que para o pessoal mais velho é muito difícil, né? Tipo, é muito enraigado isso, assim. Então é uma quebra estrutural na vida da pessoa. E é difícil, assim, dá saudade. Eu falo pra você, ah, não tem saudade nenhuma. Não, você tem saudade. Aquilo ali é muito familiar. É um negócio que você fez a vida inteira, que você viveu a vida inteira, que você tá acostumado com aquela liturgia, daquele jeito, né? E vira e mexe, você sente uma falta daquilo. Uhum. Mas, graças a Deus, duas coisas. Primeiro, as pessoas foram muito compreensivas comigo, respeitaram a minha decisão. Eu tenho um círculo de amizade fora da igreja também. E até pelo meu marido não ser, né, adventista no seguinte sentido, ele, apesar de ter sido batizado, apesar de me acompanhar, às vezes ele nunca foi convicto, ele nunca, assim, sabe? Uhum. Era um adventista mais pro forma. Então a gente sempre manteve amizades em outros círculos e nesse sentido acabou sendo benéfico, porque eu imagino as pessoas que estão passando por isso e às vezes têm um marido ou esposa dentro da igreja, já tem filhos, eu não tenho filhos, então isso faz com que o processo seja muito mais fácil, porque não tem essa, né, readaptação. Então, assim, várias coisas na minha vida facilitaram o processo. E outra coisa que facilitou foi ter encontrado na igreja que eu estou congregando um ambiente muito rico espiritualmente, muito rico, pregações assim baseadas na palavra, coisas que eu nunca tinha experimentado na minha vida, que é você chegar na igreja e o pastor abrir a Bíblia e ler um capítulo inteiro. Ele lê aquilo ali tudo, e aí depois ele volta verso a verso e vai trabalhando aquilo ali. Eu nunca vi um sermão assim dentro da igreja. Eu nunca vi. É Sim. sempre um verso. Às vezes você usa vários versos, mas você pegar um capítulo inteiro, ler esse capítulo na congregação e depois ir explicando aquilo tudo ali, eu realmente nunca tinha experimentado. Uma reverência muito grande e muito assim, muito agradável de você estar ali, sabe? Sim. Então, graças a Deus, eu tive essas facilidades em termos sociais e esse apoio em termos espirituais, o que não significa dizer que não seja difícil. Eu Sim. escrevi uma carta e ela ficou guardada uns bons 3 meses, 3, 4 meses, até eu ter coragem de mandar. Porque é uma ruptura mesmo, é uma coisa que você está abrindo mão de uma parte, não abrindo mão, é deixando ir, você está abandonando uma parte que até aquele momento da sua vida foi extremamente relevante, definidora dos seus comportamentos, dos seus hábitos, de quem você é, de tudo. De tudo. E você se reencontrar nisso é um processo, né? Não é do dia para a noite. Sim. Nessa comunidade que você está participando hoje, e que você está tendo essa nova experiência de ser exposta a palavra de Deus de uma forma assim, literalmente direta, né? Uma das comparações que muitas pessoas falam, e eu falo isso direto para algumas pessoas, muitas vezes a gente lê os versos da Bíblia na igreja adventista, versos, e aí você pula para um outro verso, e aí você pula para um outro verso, e aí você cria, na verdade o pastor ou o pregador, ele cria uma teia de conexões entre todos esses versos
para que algo faça sentido, e aí ele corrobora com Ellen White. Então é um grande pacote, né? Nas igrejas, eu participo agora de uma comunidade, você também, onde a Bíblia é exposta diretamente, exatamente como você falou. Aqui está o capítulo, aqui está o contexto da situação, aqui é a história, aqui... E sim, pode remeter a algumas coisas no passado, no Velho Testamento, no Novo. Ele pode transicionar? Claro que pode. Mas você percebe que tem contexto. E quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia com contexto, quando os membros são expostos a isso, eles vão praticar a mesma coisa em casa. Eles vão pegar o texto bíblico com contexto, de ponta a ponta. Ah, não, então essa toda a história que está falando, Paulo estava aqui, mas ele falou isso, mas qual o contexto? E aí, contexto. Adventistas, quando leem com contexto, a mente parece que vai fazendo assim, vai abrindo. Vai abrindo. Vai abrindo. E uma outra coisa curiosa também é que, assim, né, dentro da igreja adventista, eu tinha a impressão de que nós éramos os detentores do conhecimento bíblico, os experts em Bíblia, e que as outras denominações evangélicas eram assim, né? Eles não conhecem de Bíblia. De fato, pode existir pessoas que não conheçam, né? Não estou dizendo. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei lá nessa igreja. Porque, assim, as pessoas, você vê que elas conhecem de Bíblia. A pessoa às vezes está do seu lado com a Bíblia, e a Bíblia toda riscada, toda estudada. E assim, é um universo que se abre para a gente. Uhum. Quando você nunca teve contato, quando você nunca, por um motivo ou outro, falta de curiosidade, ou porque realmente você não quis, ou porque você já nasceu adventista, que foi o meu caso, né? E nunca achei que tinha nada lá fora que valesse a pena ser visto, e você sai e vê como é que é, nossa, é muito diferente. É muito diferente. Muito legal. Bom, nossa conversa está indo bem. Eu tenho algumas perguntas mais para fazer aqui. Eu não sei quanto tempo você tem aí. Estou tranquila, pode perguntar. Okay. Então vamos lá. Tem uma outra pergunta importante aqui. Ok. Com relação às pessoas que estão passando por esse processo de descoberta. Eu vou dar esse nome de descoberta, tá? E a descoberta geralmente acontece em fases, né? Tem a fase onde você, como você mesmo falou, opa, achei uma bandeirinha vermelha aqui. O que isso significa? Vou lá, estudo. Ok, acho outra. Vou encontrando as peças e vou montando um quebra-cabeça. Para essas pessoas que estão nessa fase inicial, bem no comecinho, assim, às vezes esse vídeo talvez seja a primeira coisa que eles estejam vendo no processo que eles estão vivendo. Qual o conselho que você tem? Porque o exemplo que você deu no vídeo hoje, no seu testemunho, foi: eu busquei mais informação, eu fui estudar. Que conselho a mais você tem para essas pessoas que estão bem nesse comecinho? A primeira coisa que eu posso dizer, ore muito. Converse muito com Deus e peça a Ele que te dê sabedoria que vem dEle. Porque essa foi uma oração que eu sempre fiz na minha vida, sempre. Minha mãe me ensinou desde pequenininha. Peça a sabedoria que vem do alto. E tem aquele versículo que fala, né? Peça a sabedoria que Deus dá a todos de forma... Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá com liberalidade. Quer dizer, com abundância. Sempre pedir. E Deus, ele tem a hora certa dele para tudo. Para tudo. Se tem uma convicção que eu tenho na minha vida hoje, é que Deus, ele cuida da gente em cada detalhe. Amém. E do momento, se você está tendo acesso a essa informação agora, é porque este era o momento que Deus quis que você tivesse acesso. Dentro da sua vida, das suas circunstâncias, da sua maturidade espiritual. E ele está te conduzindo. Então, ore e confie em Deus. E leia a Bíblia. Leia a Bíblia em oração. Procure os documentos históricos. Para mim, assim, contra fatos não há argumentos. Então, tem coisas que são fatos históricos, que estão registrados. Então, não adianta alguém querer colocar uma narrativa ou querer distorcer aquilo ali, porque o que a gente mais tem hoje na internet é fonte, né, fidedigna. E se você não confia numa, vai noutra, e você vai achar. Você vai checar os fatos, você vai cruzar uma informação com a outra. E a verdade, ela não tem medo de ser questionada, sabe? Uma coisa que é verdadeira, um fato, uma doutrina, o que for, não tem como. Você vai acabar desembocando naquilo ali, entendeu?
você pode questionar, você pode perguntar de um lado, de outro, olhar por cima, olhar por baixo, mas aquela ali é a verdade, diferente da mentira. Que às vezes se falta ela pode parecer que está perfeitinha, mas tem uma coisa ali que com certeza, se você olhar, ela está errada e está contaminando tudo. Porque Sim. é um pouquinho, né, de levedura que contamina a massa inteira. Então, continue. É isso que eu posso dizer. Continue. Eu sei que é assustador. Eu, no começo, eu ficava assim, gente, isso aqui tá parecendo uma teoria da conspiração. Sabe? Tá parecendo, assim, um monte de gente, sei lá, que tá atacando a igreja adventista e que tá querendo, né, colocar essas coisas que não são verdade. Teoria da conspiração mesmo, entendeu? Eles contra nós, assim. Sim, sim. Passou pela minha cabeça. Passou. Então eu tô ficando doida, porque não é possível. Aí dá vontade, às vezes, de você falar assim, não é que dá vontade, você fala assim, será que eu deveria parar de olhar? Porque tá muito esquisito. E aí você tem medo de para onde que tá indo. Mas alguma coisa dentro de você não deixa você parar, sabe? Sim. E você Parece que vai. fica um motorzinho na sua mente falando assim, ok, mas o que aconteceu depois? Eu ainda vou ter um tempo para falar um pouco sobre todo esse meu processo, etc. Mas uma das coisas que eu posso dizer de cara aqui, como dizem aqui nos Estados Unidos, você conhece, follow the money. Follow the money, ou seja, né, follow the money não tem nada a ver com o dinheiro, mas vá buscando, puxando o fio, vá buscando as informações que você vai chegar num ponto onde você fala assim, agora eu entendi porque isso é isso. Agora eu entendi porque você acredita dessa forma. E muitas pessoas falam assim, não, isso é teoria da conspiração, isso é o inimigo que está falando com vocês para mostrar isso para gente, vocês são contra a igreja de Deus, etc, etc. Como eu disse num vídeo anterior, nada do que é apresentado, nenhum testemunho, nenhum vídeo, nenhum documentário é para atacar nenhum adventista sétimo dia, porque tanto eu como a Manu, nós vivemos lá dentro, nós sabemos perfeitamente como se pensa, como se vive, como se come, a gente sabe como se sente lá dentro. Então, o Adventista sétimo dia, nada é absolutamente contra você, mas sim é uma forma de, no momento, como a Manuela disse muito bem, no momento certo, na hora certa, Deus vai mostrar para você e falar assim, olha, eu quero que você olhe isso aqui, eu quero que você veja isso, eu quero que você pense a respeito disso. E aí o teu coração, o Espírito Santo vai começar a falar com você, falando assim, o que você acha de pesquisar sobre esse assunto? Vai doer? Muitas vezes vai. Infelizmente vai, porque doeu em mim, dói em todo mundo. Mas quanto mais você pedir orar, como a Manuela disse, orando e pedindo sabedoria a Deus, Deus vai iluminando o caminho para você passar por ele. Com certeza. Sim. Manu, outra pergunta. Quais são os seus planos para o futuro em termos de ministério, igreja, etc? Como você mesma disse, você era uma pessoa ativa dentro da igreja, você participou de internato, a gente sabe como é a vida de internato, é super busy, super ocupada, para cima e para baixo, fazendo um monte de coisas, a gente realmente se engaja. Eu não fui interno, eu fui externo no NASP, mas a Manu foi interna no IAP, e a gente conhece como a vida é uma vida ocupada, o adventismo ele exige muito do voluntário. Sim. Mas e agora? Como é que você está agora planejando sua vida? Você ainda não tem filho, você vai construir sua família. Como é que você se sente agora passando por esse período que é recente, mas agora olhando para frente numa nova direção? Eu penso assim, Rodrigo, é um passo de cada vez, porque é muita coisa. A gente falou de alguns aspectos, né, que muda a sua vida, que muda a sua rotina, muda a igreja que você frequenta, e assim, tem muita coisa que eu ainda preciso estudar e aprender ao longo da minha vida. Por exemplo, tomar a decisão de qual igreja que eu realmente vou frequentar e tal. Eu não tomei essa decisão ainda. E muita coisa mudou na minha cabeça, até no que diz respeito à religião, à denominação, digamos assim, né? Porque enquanto adventista, eu achava que era essencial você ter uma religião. Essencial. A religiosidade era uma coisa muito importante para mim. E hoje não mais. Hoje, assim, eu entendo que eu posso estar congregando num lugar. É claro que eu vou procurar um lugar onde as minhas crenças, aquilo que eu creio, aquilo que eu, né, acredito que é o certo, está sendo colocado ali. Mas eu sei que não é tudo, porque
existe essa coisa meio passiva, né, na igreja adventista, que você está ali escutando, ouvindo, passiva no seguinte sentido, não quero dizer que as pessoas não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia, elas leem, mas elas leem a partir das premissas que são apresentadas para elas. Sim. Então, assim, você foi ensinado tal coisa, você vai à Bíblia e confere, checa e corrobora aquilo que você foi ensinado lá no púlpito, ou na escola sabatina, ou onde for. Então, assim, é diferente hoje. Hoje eu procuro ler a Bíblia, procuro ler outras fontes, procuro ouvir pastores. Estou aberta a escutar, coisa que antes eu não era tanto, ou muito pouco. Então eu escuto, eu leio, eu oro, e é um processo. E então, nesse sentido, eu ainda estou engatinhando, porque vai fazer 1 ano agora que eu saí da igreja. Mas uma coisa que eu tenho muito clara para mim é que tudo que eu fizer, a igreja que eu frequentar, o ministério que eu for participar, eu quero que seja para a honra e glória de Deus. Amém. Assim, mudou totalmente na minha vida. O foco não sou eu, o foco não é o que eu faço, o foco é Deus. Então, hoje eu já ajudo no ministério do FAF aqui no Brasil, que existem planos de que ele venha a funcionar de forma mais efetiva, né? Que a gente consiga traduzir os materiais que estão lá nos Estados Unidos e que são riquíssimos, eles já têm anos de produção de conteúdo, com um material assim extremamente rico teologicamente e direcionado para adventistas que estão questionando, né, ou que já saíram, enfim. E eu estou trabalhando com a Débora Buffoni, né, na tradução desses artigos que, se Deus quiser, em breve a gente vai ter uma plataforma para divulgar isso. Sim. E estou aberta a falar de Jesus e de Deus para quem for, que é outra coisa que mudou na minha vida. Antes, eu ficava pensando, como é que eu vou... Eu orava pelas pessoas, eu queria que elas se convertessem ao adventismo. E às vezes eu ficava tentando achar uma oportunidade de falar ou do sábado, ou da igreja, ou de apresentar uma música bonita, ou de levar uma programação que fosse, assim, né, especial. Hoje, gente, é Jesus. Então, assim, eu posso estar na minha manicure, eu posso estar num Uber, eu posso estar com uma colega, uma amiga minha de trabalho, pessoas que me conhecem há anos. Eu vou falar de Jesus, gente. E não tem nada mais maravilhoso nesse mundo que falar de Jesus. Amém. Amém. Sabe? Independente de religião, ele fala do evangelho, da salvação, da graça, do que ele fez por nós. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu, outro dia, estava com um amigo meu do colégio interno. E colégio interno é assim. Às vezes você fica anos sem falar com alguém, mas a hora que você vê e conversa, parece que você viu a pessoa ontem. É verdade. E é um amigo muito querido meu do colégio, e a gente se fala de vez em quando, se vê de vez em quando, bem de vez em quando mesmo. E ele me ligou para tratar de outras coisas, e eu senti no meu coração de falar com ele, sabe, do que estava acontecendo comigo. Ele é uma das poucas pessoas que sabem. E eu falei com ele, e ele foi perguntando, e eu não conseguia parar de falar. E aí, no final, ele falou assim: Nossa, Manu, você tá tão feliz, você tá tão livre. Eu falei, é isso, entendeu? É isso, sabe? E no fim do dia é o que importa. É o que importa. É a gente levar o evangelho para quem tá tão sedento, porque eu sei que existem pessoas sedentas em todos os lugares, né? Sim. Mas ali naquele contexto adventista, dependendo de onde você estiver, dependendo de como você estiver, a sede é grande, porque não chega, entendeu? Não chega, ou chega pela metade, ou, enfim. Chega a conta-gotas, às vezes. Gotas. Então, é essa graça maravilhosa que muda a sua vida, de dentro para fora, que te reaviva. É disso que eu quero falar, para quem eu tiver oportunidade, para quem vier a vir esse vídeo, ou tiver contato com outras, enfim, outras coisas que eu vier a fazer no meu futuro. É essa a minha vontade, que seja para a honra e glória de Deus e para levar as pessoas aos pés da cruz. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Manuela. Uma das coisas que você mencionou, que é o FAF, que é uma comunidade que fica primariamente na Califórnia, né? Mas que é uma comunidade rica em conteúdo. Vocês não têm noção da força que esse ministério tem. Uma das coisas que eu estava falando até com o Wagner, que é um outro youtuber que a gente tem conversado bastante, e o Wagner mandou uma mensagem para mim com testemunho de uma pessoa hoje, falando: olha, tenho assistido os vídeos, tenho assistido o conteúdo, e eu tomei a decisão de mandar minha carta essa semana.
às vezes a gente não vê os resultados acontecendo, porque muitas vezes as pessoas vivem em situações muito difíceis dentro da própria casa delas. Então sair muitas vezes não é uma coisa assim, ó, da noite para o dia. E às vezes até dentro do nosso coração. Você se questiona muitas vezes essa decisão, por várias vezes. Mas uma das coisas que eu ouvi, até foi no FAF, se não me engano, foi na última conferência, foi o seguinte. Uma das coisas que você não pode perder é a sua conexão com Cristo, conexão com Deus. Porque muitas pessoas que saem do Adventismo viram agnósticos, ou viram ateus, ou literalmente falam, quer saber, se não é, também não quero mais nada com nada. E trazer essas pessoas de volta, e muitas vezes é difícil, elas literalmente não voltam. Então esse momento de transição, esse momento de estudo, de descoberta, como você mencionou, é fundamental, porque a pessoa não pode se desgarrar da mão de Cristo, em momento nenhum. E o que você falou foi verdade, oração, comunhão com Deus, estudo, e um passo atrás do outro. Sem Sim, ter pressa. se apegue a Deus, porque sair da igreja adventista não significa abandonar a Deus, não significa abandonar a fé, não é isso. E a gente escuta isso às vezes dentro da igreja, né? A gente escuta, a gente sabe que quem estava lá sabe, quem está lá sabe que às vezes é velado, às vezes não é dito com todas as letras, mas é uma crença que permeia, né? Que você sair da igreja adventista é você abandonar a Deus, e não é. Eu nunca duvidei do amor de Deus por mim. Tive muitas provas do amor de Deus por mim enquanto estive na igreja, da ação do Espírito Santo. E eu creio que muitas pessoas que estão lá vivenciam isso. Mas não está completo, sabe? Eu tenho, assim, essa... Não é convicção, mas eu tenho... Pela minha experiência, eu tenho certeza que tem pessoas que estão lá como eu estava, e tantos outros testemunhos que eu já ouvi, e que elas não têm uma experiência completa com Jesus. Sim. Então, a saída, às vezes, é o que vai... às vezes não, né? Ela vai te conduzir nesse caminho desde que você realmente se coloque nas mãos dele e que você não duvide da misericórdia e da graça dele por nós, que é infinita. Amém. 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 Manu, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu testemunho. Imagina. Eu sei que não é algo fácil, porque não é fácil. E acredite, às vezes parece que eu estou aqui fazendo vídeo, as pessoas acham, não é simples, é fácil. Não é fácil você tocar nesse assunto. São assuntos difíceis e complexos e muitas vezes expõe muito do que a gente sentia, muito do que a gente acreditava, mas, por outro lado, também mostram pra gente que a vida no pós, a vida depois, ela é muito mais cheia de vida, muito mais brilhante. Eu entendo agora o que significam boas novas do Evangelho. E sim, parece algo tão bobo, mas quando eu ouço isso hoje, tem um significado completamente diferente. Muito obrigado pelo seu testemunho, obrigado, assim, é uma honra receber os testemunhos de vida de qualquer pessoa, e o seu com certeza vai fazer diferença na vida de muitas, muitas vidas, muitas pessoas. Se Deus quiser. Muito obrigado. Galera, bom, esse foi mais um testemunho. Eu agradeço de novo a Manu, agradeço a você por estar aqui assistindo até agora. Eu espero que esse vídeo, esse testemunho possa te ajudar de alguma forma. E, primeiramente, pedir ao Espírito Santo que traduza tudo que a gente falou aqui de um jeito que o seu coração entenda. Do jeito que o seu coração consiga aceitar e entender de acordo com o momento que você está vivendo, que é a parte mais importante. O momento que você está vivendo hoje pode ser diferente de outra pessoa que está assistindo esse vídeo, mas só o Espírito Santo é capaz de saber como fazer isso, como traduzir isso para você. Eu posso falar mais uma coisa? Sim. Esqueci de falar. Pode falar. Tanto a Debbie, ela conduz um estudo semanal da Bíblia. Então, se alguém tiver interesse, tudo, entre em contato com ela. A gente pode deixar o e-mail dela, posso deixar o meu também. Se alguém quiser, não sei, conversar ou falar, estou à disposição também. Meu Instagram é fechado, mas é só mandar uma mensagem. Deixa eu colocar o seu e-mail aqui na tela. Vamos colocar... E outra, só dizendo, a Débora, que é a Débora Buffoni, ela vai fazer parte de um testemunho / entrevista com a gente em breve. E ela também vai falar do FAF.
e desse ministério incrível que está vindo para o Brasil também para ajudar muitas pessoas. E ela é líder também, junto com a Manu, nessa questão de trazer esse material da Califórnia para o Brasil. Então vamos deixar o seu e-mail aqui para as pessoas entrarem em contato. Fala mais sobre esse estudo semanal para as pessoas. É um estudo que a Debbie ela termina e recomeça sempre. Eu sei que agora tem um grupo de Apocalipse e um outro grupo que a gente está começando Colossenses. Legal. Mas, de acordo com a demanda, o pessoal quiser entrar, não tem problema, pega no meio e depois recomeça. E é um grupo nosso de estudo da Bíblia mesmo. A gente lê a Bíblia, a gente ora, procura entender o que está ali. A gente divide muita experiência, que é muito bom para nós nesse momento, né? Que a gente está cheio de dúvidas. E ele é um espaço muito tranquilo de irmãos mesmo em Cristo, onde a gente se sente muito confortável e muito acolhida, compreendida para poder dividir as nossas questões e orar uns pelos outros, né? Que é fundamental também nesse momento. Fala aí o e-mail que eu vou deixar aqui na tela. Fala para mim. Manu. Bosch, igual o sobrenome, BOSCIA. @gmail.com. gmail.com. Ok. Então tá aparecendo aqui embaixo na tela. Confere se está tudo certinho. Certo. Esse é o e-mail que você pode enviar o seu contato para ela, e ela vai passar para você os estudos e também as datas, os dias em que esses encontros acontecem, tá? Então, se você quiser participar, é uma comunidade incrível de pessoas que estão não só orando e comunhando junto, em comunhão junta, mas também fortalecendo um ao outro, que é uma das coisas também mais importantes que tem. Show de bola, show de bola. Legal. Galera, muito obrigado. Espero que esse vídeo seja uma bênção na sua vida e nos vemos no próximo Testemunhos, que vai acontecer em breve. Nós já temos aí 3 pessoas já pré-agendadas que vão participar e cada um vai ser um melhor que o outro para te ajudar talvez na sua jornada no momento que você está vivendo. Um abraço, a gente se vê na próxima.